budismo é uma família de crenças e práticas, considerada por muitos uma religião baseada nos ensinamentos atribuídos a Siddhartha Gautama, comumente conhecido como o Buda, que nasceu onde hoje é o Nepal. Ele viveu e ensinou na região nordeste do subcontinente indiano e provavelmente veio a falecer cerca de 400 anos antes de Cristo. O budismo formou-se no nordeste da Índia, como o mapa aqui do lado você pode estar vendo, entre o século 6 a.C. e o século 4 a.C. Este período corresponde a uma fase de alterações sociais, políticas e econômicas nesta região do mundo. A antiga religiosidade bramânica, centralizada no sacrifício de animais, era questionada por vários grupos religiosos que geralmente orbitavam em torno de um mestre. Um desses mestres religiosos foi Siddhartha Gautama, o Buda, cuja vida a maioria dos acadêmicos ocidentais e indianos situa entre 563 a 483 a.C., embora os acadêmicos japoneses consideram mais provável a data de 448 a 368 a.C. Siddhartha nasceu na povoação de Kapilavastu, que se julga ser a aldeia indiana de Piprawa, situada perto da fronteira indo-nepalesa. Pertencia à casta guerreira. Várias lendas posteriores afirmam que Siddhartha viveu no luxo, tendo seu pai se esforçado por evitar que o seu filho entrasse em contato com os aspectos desagradáveis da vida. Por volta de 29 anos, o jovem Siddhartha decidiu abandonar a sua vida, renunciando a todos os bens materiais e adaptando a vida de um renunciante. Praticou yoga e seguiu práticas ascéticas extremas, mas acabou por abandoná-las, vendo que não conseguia obter nada delas. Segundo a tradição, ao fim de uma meditação, sentado debaixo de uma figueira, descobriu a solução para a libertação do ciclo das existências e das mortes que o atormentavam. Pouco depois decidiu retomar sua vida errante, tendo chegado a um bosque perto de Benares, onde pronunciou um discurso religioso diante de 5 jovens, que, convencido pelos seus ensinamentos, se tornaram os seus primeiros discípulos e com que formou a primeira comunidade monástica, Sangha. O budismo dedicou então o resto de sua vida, talvez 30 ou 50 anos, a pregar a sua doutrina através de um método oral, não tendo deixado quaisquer escritos. Buda não deixou nada escrito. De acordo com a tradição budista, ainda no próprio ano em que Buda faleceu, teria sido realizado um concílio na cidade de Rajagra, onde discípulos de Buda citaram os ensinamentos perante uma assembleia de monges que o transmitiram de forma oral aos seus discípulos. Porém, a historicidade desse concílio é alvo de debate. Para alguns, esse relato não passa de forma de uma legislação posterior da autenticidade das escrituras. Por volta do século I a.C., os ensinamentos do Buda começaram a ser escritos. Um dos primeiros lugares onde se escreveram esses ensinamentos foi no Sri Lanka, onde se constitui o denominado Canone Pali. Canone Pali é considerado pela tradição Theravada como contendo os textos que se aproximam mais dos ensinamentos do Buda. Não existem, contudo, no budismo, um livro sagrado como a Bíblia ou o Alcorão, que seja igual para todos os crentes. Para além de Canone Pali, existem outros canones budistas, como o chinês e o tibetano.
O cânone budista divide-se em 3 grupos de textos, denominados triplos textos de flores: Tipitaka em Pali e Tripitaka em sânscrito. 1. Sutra Pitaka agrupa os discursos do Buda, tais como os teriam sido recitados por Ananda no primeiro concílio. Divide-se, por sua vez, em vários subgrupos. 2. Vinaya Pitaka reúne o conjunto de regras que os monges budistas devem seguir e cuja transgressão é alvo de uma penitência. Contém textos que mostram como surgiu determinada regra monástica e fórmulas rituais usados, por exemplo, na ordenação. Essas regras teriam sido relatadas no primeiro concílio por Upali. 3. Abhidharma Pitaka trata do aspecto filosófico e psicológico contido nos ensinamentos do Buda, incluindo lista de termos técnicos. Quando se verificou a ascensão do budismo, Mahayana, essa tradição alegou que o Buda ensinou outras doutrinas que permaneceram ocultas até que o mundo estivesse pronto para recebê-las. Desta forma, a tradição Mahayana incluiu outros textos que não se encontravam no Theravada. Difusão do budismo. Índia. Estátua de Buda no templo Mahabodhi, em Bodh Gaya, Índia. A partir de seu local de nascimento no nordeste da Índia, o budismo espalhou-se para outras partes do norte e para o centro da Índia. Ashoka pretendeu também divulgar o budismo pelo mundo, como revelam os seus éditos. Segundo este, foram enviados emissários com destino à Síria, Egito e Macedônia, e para o Oriente para uma terra de nome Suvarnabhumi, que não se conseguiu identificar com segurança. Embora o budismo tenha passado por uma verdadeira renovação a partir de 1959, ano em que o Dalai Lama escolhe o exílio, ele parece quase ausente da Índia, a ponto de termos muitas vezes seguir turistas estrangeiros para localizar os lugares santos de antigamente. Nesse percurso, ao longo dos séculos, o budismo suscitou desvios, heresias e seitas. Sri Lanka e sudeste da África. Wat Mahathat, Sukhothai, Tailândia. A tradição singalesa atribui a introdução do budismo no Sri Lanka ao monge Mahinda, filho de Ashoka, que teria chegado a ele em meados do século III a.C., acompanhado por outros missionários. Este grupo teria convertido ao budismo o rei Devanampiyatissa e grande parte da nobreza local. O rei ordenou a construção do Mahavihara, grande mosteiro em Pali, na então capital de Sri Lanka, Anuradhapura. O Mahavihara foi o grande centro do budismo Theravada na ilha nos séculos seguintes. Foi no Sri Lanka que, por volta dos anos 80 a.C., se redigiu o Cânone Pali, a coletânea mais antiga de textos que refletem os ensinamentos do Buda. Na Tailândia, o budismo lançou raízes no século VII nos reinos de Dvaravati, no sul, na região da atual Bangkok, e de Haripunjaya, no norte, na região de Lamphun, ambos reinos da etnia Mon. No século XII, o povo Thai, que chegou ao território vindo do sudoeste da China, adotou o budismo Theravada como a sua religião. China. A tradição atribui a introdução do budismo na China ao imperador Kang Ming-ti. Este imperador teve um sonho no qual viu um ser voador dourado, interpretado como uma visão do Buda, e ordenou que fossem enviados emissários à Índia para que trouxessem a doutrina. Independente da tradição, o budismo só se espalhou na China nos séculos V e VI com o apoio da dinastia Wei e Tang. Durante este período estabelecem-se na China escolas budistas de origem indiana, ao mesmo tempo em que se desenvolvem escolas próprias chinesas. Coreia e Japão. O budismo penetrou na Coreia no século IV. Nesta altura, a Coreia não era um território unificado, encontrando-se dividido em 3 reinos rivais: o reino de Koguryo no norte, o reino de Paiksh no sudoeste e o reino de Silla no sudeste. Estes 3 reinos reconheceriam o budismo como religião oficial, tendo sido o primeiro a fazê-lo Paiksh, seguindo Koguryo e Silla. Em 668, o reino de Silla unificou a Coreia sob o seu poder, e o budismo conheceu uma era de desenvolvimento. Foi neste período que viveu o monge Onryūdaya, que tentou promover um budismo do qual fizessem parte elementos de todas as seitas.
No século VIII foi difundido na Coreia o budismo da escola chinesa Chan, que teve desenvolvimentos próprios na Coreia com o nome de Son ou Seon, e que se tornou a escola dominante. A partir da Coreia e da China, o budismo foi introduzido no Japão em meados do século VI. Em 593, o príncipe Shotoku declarou como religião do Estado. Mas o budismo foi até a Idade Média um movimento ligado à corte e aristocracia sem larga adesão popular. Os missionários coreanos tinham apresentado à corte japonesa o budismo como elemento de proteção nacional. Tibete. No Tibete, o budismo propagou-se em dois momentos diferentes. O rei Srongbritsang Gampo, influenciado pelas suas duas esposas budistas, decidiu mandar chamar ao Tibete monges indianos para lhe difundirem a religião. Durante o reinado de Srongbritsang, construiu seu primeiro mosteiro budista tibetano e em 747 chegou ao território o notável monge indiano Padmasambhava, que organizou o budismo tibetano. Contudo, uma reação hostil da religião indígena, o Bon, levaria à supressão do budismo nos 2 séculos seguintes. O budismo seria reintroduzido no Tibete a partir do século XI, com a ajuda do monge indiano Atisa, que chegou ao território em 1042. Com o passar do tempo, formaram-se 4 escolas: Sakyapa, Kagyupa, Nyingmapa e Gelugpa. Em 1578, membros desta última escola converteram o mongol Altan Khan à sua doutrina. Altan Khan criou o título de Dalai Lama, que concedeu ao líder da escola Gelugpa. Em 1641, com a ajuda dos mongóis, o 5º Dalai Lama derrotou o último príncipe tibetano e tornou-se o líder temporal do Tibete. Os seguintes Dalai Lamas foram na prática os governantes do Tibete, até a invasão chinesa. O 5º Dalai Lama criou o cargo de Panchen Lama, que reside no mosteiro de Chilumpo e foi visto como uma encarnação do Amitabha. O budismo é uma filosofia de vida baseada integralmente nos profundos ensinamentos do Buda para todos os seres, que revela a verdadeira face da vida e do universo. Quando pregava, o Buda não pretendia converter as pessoas, mas iluminá-las. É uma religião de sabedoria, onde conhecimento e inteligência predominam. O budismo trouxe paz interior, felicidade e harmonia a milhões de pessoas durante sua longa história de mais de 2.500 anos. O budismo é uma religião prática, devotada condicionalmente inserida em seu cotidiano, de maneira a levá-la à paz, serenidade, alegria, sabedoria e liberdades perfeitas, por ser uma maneira de viver que extrai os mais altos benefícios da vida. É frequentemente chamado de budismo humanista. Bom dia! Nós falaremos agora dos principais ensinamentos de Buda, que foram as 4 nobres verdades. Buda expôs as 4 nobres verdades em Dhammacakkappavattana Sutta. Sua primeira nobre verdade consiste em dizer que são o envelhecimento, a enfermidade, o nascimento, a morte, a tristeza, a lamentação, a dor, o desespero, a angústia são sofrimentos. Também a união com aquilo que é desprazeroso pode ser considerado sofrimento. Temos também a segunda nobre verdade, que ela busca em dizer a origem do sofrimento. É esse desejo que conduz a uma renovada existência acompanhada pela cobiça ou pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali, e o desejo pelos prazeres sensuais, por exemplo, pelos prazeres de existir ou desejo por não existir. Temos também a terceira nobre verdade. Esta busca a verdade da cessão do sofrimento, e é o desaparecimento e a cessão sem deixar vestígios daquele mesmo desejo, o abandono e a renúncia a ele, a libertação dele e a independência dele. Temos também a terceira nobre verdade. Esta busca a verdade da cessação do sofrimento,
é o desaparecimento e a cessação sem deixar vestígios nenhum daquele mesmo desejo, o abandono e a renúncia a ele, a libertação dele e a independência dele. Quarta e última nobre verdade. Esta consiste em buscar o caminho para a cessação do sofrimento. Esse é o nobre caminho óctuplo. Por quê? Porque entendimento, pensamento, linguagem, ação, modo de vida, esforço, atenção plena e concentração têm que ser corretas. O Buda foi um grande professor. Ele ensinou que todos os seres vivos possuem natureza búdica idêntica e são capazes de atingir a iluminação através da prática. Se todos os seres vivos têm o potencial de tornar-se iluminados, são todos, portanto, possíveis futuros Budas. Apesar de haver diferentes práticas entre as várias escolas budistas, todas elas não abraçam a essência dos ideais do Buda. Uma pessoa é uma combinação de matéria e mente. O corpo pode ser encarado como uma combinação de 4 componentes: terra, água, calor e água. A mente é a combinação de sensação, percepção, ideia e consciência. O corpo físico, na verdade, toda a matéria na natureza, está sujeita ao ciclo de formação, duração, deterioração e cessação. O Buda ensinou que a interpretação da vida através de nossos sensores: olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Não é mais do que ilusão, quando duas pessoas experimentam o mesmo acontecimento. A interpretação de uma pode levar à tristeza, enquanto a da outra pode levar à felicidade. É o apego às sensações derivadas desses 6 sentidos, que resultam em desejo e ligação passional, vida após vida. O Buda ensinou que todos os seres sencientes estão em um ciclo contínuo de vida, morte e renascimento, por um número limitado de vidas, até que finalmente alcancem a iluminação. Os budistas acreditam que os nascimentos das pessoas estão associados à consciência proveniente das memórias e do karma de suas vidas passadas. Karma é uma palavra em sânscrito que significa ação, trabalho ou feito. Qualquer ação física, verbal ou mental realizada com intenção pode ser chamada de karma. Assim, boas atitudes podem produzir karma positivo, enquanto más atitudes podem resultar em karma negativo. A consciência do karma criado em vidas passadas nem sempre é possível. A alegria ou o sofrimento, o belo ou o feio, a sabedoria ou a ignorância, a riqueza ou a pobreza, experimentados nessa vida são, no entanto, determinados pelo karma passado. Nesse ciclo contínuo de vida, seres renascem de várias formas de existência. Há 6 tipos de existência: devas, asuras, humanos, animais, pretas e seres do inferno. Cada um dos reinos está sujeito às dores do nascimento, da doença, do envelhecimento e da morte. O renascimento em formas superiores ou inferiores é determinado pelos bons ou maus atos, ou karma, que foi sendo produzido durante vidas anteriores. Essa é a lei de causa e efeito. Entender essa lei nos ajuda a cessar todas as nossas ações negativas. As 4 nobres verdades são o fundamento do budismo, e entender seu significado é essencial para o autodesenvolvimento e alcance das 6 perfeições, que nos farão atravessar o mar da imortalidade até o nirvana. As 6 perfeições consistem de caridade, moralidade, paciência, perseverança, meditação e sabedoria. A prática dessas virtudes ajuda a eliminar ganância, raiva, imoralidade, confusão mental, estupidez e visões incorretas. As 6 perfeições e o nobre caminho óctuplo nos ensinam a alcançar o estado no qual todas as ilusões são destruídas, para que a paz e a felicidade possam ser definitivamente conquistadas. A prática funeral budista é normalmente conduzida com solenidade. Não se estimula o luto. Um altar simples com uma imagem de Buda é montado. A queima de incenso e oferenda de frutas e flores.
Se a família assim o desejar, pode haver monges budistas ministrando bênçãos e recitando sutras e os vários nomes do Buda, juntamente com pessoas laicas. Estes procedimentos podem ser seguidos de um elogio à memória do morto. Certos rituais de luto, como vestir roupas brancas, caminhar com o cajado nas mãos, lamuriar-se para expressar o grande efeito do seu pesar, queimar dinheiro, casas ou roupas feitas de papel para o morto são às vezes considerados como sendo práticas budistas. Na verdade, esses são costumes tradicionais chineses. A cremação é prática usual no budismo. 2500 anos atrás, o Buda disse a seus discípulos que queimassem seu corpo após sua morte. No entanto, alguns budistas preferem velar seus mortos. A cremação pode ser escolhida também por questões de saúde ou de custo. O conceito de sofrimento. O Buda Shakyamuni ensinou que uma grande parcela do sofrimento em nossas vidas é auto-infligido, oriundo de nossos pensamentos e comportamentos, os quais são influenciados pelas habilidades de nossos 6 sentidos, nossos desejos por dinheiro, poder, fama e bens materiais, e nossas emoções, tais como raiva, rancor e ciúmes. São fontes de sofrimento causado por apego a essas sensações. Nossa sociedade tem enfatizado consideravelmente beleza física, riqueza material e status. Nossa obsessão com as aparências e com o que outras pessoas pensam a nosso respeito são também fontes de sofrimento. Portanto, o sofrimento está primariamente associado com as ações da nossa mente. É a ignorância que nos faz tender à avidez, à vontade doente e à ilusão. Como consequência, praticamos maus atos, causando diferentes combinações de sofrimento. O budismo nos faz vislumbrar maneiras efetivas e possíveis de eliminar todo o nosso sofrimento, e mais importante, de alcançar a libertação do ciclo de nascimento, doença e morte. A Siddhartha Gautama Vai de novo. A Siddhartha... Eu não consigo falar esse nome, que ódio, velho. Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Isso. A Siddhartha Gautama. Comumente Gautama. A Siddhartha Gautama. Comumente... Falei errado de novo, né? Siddhartha. Dhammaccapapana Sutta. Dhammaccapapana Sutta. A primeira. Faltou um K. Dhammaccapapana Sutta. Faremos agora das principais... Esqueci, velho. Um dos principais ensinamentos. Para. Corta. 3. O que é Sindu? Bom dia. Animais, pretas, espíritos famintos e seres do inferno. Cada um dos Muito bom.